Olá, meus amigos, minhas amigas. Uma boa noite para você que está nos assistindo agora. Um bom dia, uma boa tarde para você que vai nos assistir em outro momento. É uma alegria estarmos aqui de volta para mais uma reflexão sobre o Evangelho, não é? Então, como sempre, para a gente começar, vamos fazer a nossa prece. Então, vamos pensar em Jesus, nosso Divino Mestre. Vamos rogando, Senhor, a Ti, o amparo, a luz, para que aqui reunidos em Teu nome possamos bem compreender o que vamos estudar, que possamos também, Senhor, guardar em nossos corações a certeza do Teu amparo, da Tua proteção, do Teu auxílio e inspiração para todos os dias de nossa caminhada, que possamos nos sentir fortalecidos após esse estudo, que tenhamos bom ânimo, fé, esperança, e que os nossos amigos benfeitores estejam conosco, Senhor, neste momento e sempre. Que a tua misericórdia e a tua luz envolva todos nós, envolva todos os nossos irmãos de humanidade, que a tua paz e teu amor possa, Senhor, penetrar em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos e amigas, hoje nós vamos estudar um capítulo do livro Pão Nosso, é o capítulo 68, cujo título é Necessário Acordar. Nesse capítulo, o Emmanuel, né, que vem estudando conosco o Evangelho e também os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, ele nos traz uma passagem que está nas cartas, né, de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14. E o texto dessa carta diz o seguinte: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Então a gente já vê que Paulo aqui vai falar para a gente de um sono, não é? E que tipo de sono é esse que Paulo fala, né? É o sono que nós temos quando não ainda estamos despertos para os ensinamentos de Jesus. Quando ainda nos acreditamos nas posses de tudo quanto é material, de que a vida é isso aqui, que é só o que a gente vê e sente, né? Emmanuel tem uma frase também que é para muita reflexão nossa, né? Ele nos diz o seguinte, que os nossos olhos, né, só enxergam aquilo que está morto ou a caminho da morte. Então, ele está nos chamando a atenção para que tudo que nós temos aqui na vida material, que é muito importante na nossa trajetória, no nosso aprendizado, na nossa caminhada, mas que isso não é a nossa verdadeira vida, que isso é um estágio temporário que todos nós passamos por diversas vezes, dada a nossa necessidade de aprimoramento, de crescimento, não é? Mas que se nós estivermos aqui na matéria, adormecidos para a nossa realidade de espírito imortal, nós vamos perder muito tempo. Nós vamos transitar por muitas encarnações até que nós despertemos, não é? E antes da gente entrar na mensagem que o Emmanuel vai nos trazer para a nossa reflexão, falando sobre essa necessidade de acordar, né? A Joana de Ângeles, que é um espírito que, através do Divaldo Franco, nos trouxe uma coleção maravilhosa, não é? Que é a coleção psicológica dela, dentre tantos outros livros. Tem um livro chamado Vida, Desafios e Soluções, e lá no capítulo 8 desse livro, a Joana vai nos trazer coisas bem interessantes, né? O capítulo 8 se chama
autodespertamento inadiável. E ela nos diz assim: o despertar do si, quer dizer, o despertar de si mesmo. Então, note que aí, quando Emmanuel nos diz que é necessário acordar, e Paulo nos diz, desperta, ó tu que dormes, e a Joana nos diz, o despertar do si, isso já é um apontamento, meus amigos, que esse despertamento não vai vir de fora. Não é ninguém de fora que vai fazer isso por nós. É uma necessidade própria de cada alma no seu processo evolutivo, de acordo com o seu entendimento e as suas necessidades, não é? Que, embora todos nós tenhamos a necessidade desse despertamento e desse crescimento, a cada um a seu tempo. Nem Jesus nos forçou a nada. Jesus sempre que nos trouxe a sua mensagem, sempre que procuramos Jesus, e a gente vê isso em várias passagens do Evangelho, Jesus sempre nos perguntou: o que queres que eu te faça? Então, nos dando um apontamento que é necessário o nosso querer, que o nosso querer seja do despertar, não é? E a Joana nos fala nesse despertar de si. Eu vou ler só um trechinho aqui do primeiro parágrafo, e ela diz assim: a fase inicial da vida, sob qualquer aspecto considerado, é a de sono. Por isso mesmo, o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, pensa no homem, conforme sintetizou com muita propriedade o eminente filósofo espírita Leon Denis, que todos nós sabemos que Leon Denis foi um espírita contemporâneo do Allan Kardec e que nos trouxe obras maravilhosas, né? Obras que são muito importantes para o nosso entendimento sobre a vida, não é? Dentre elas se destacando o Grande Enigma, No Invisível e do Destino do Ser e da Dor. E aí, quem tiver interesse, procura essas obras e vocês vão encontrar ali um precioso material para mais reflexões. E aí ela diz o seguinte, ela continua dizendo, e prossegue com a imensa capacidade da intuição no anjo, adquirindo novas experiências sem cessar, infinitamente. O ser está fadado à perfeita sintonia com a consciência cósmica, que nele dorme, aguardando os fatores que lhe propiciem o desenvolvimento, o contínuo despertar. Despertar, portanto, é indispensável, abandonando o letargo que procede das faixas por onde transitou. Esse é o outro parágrafo, tá, gente? Libertando-se do marasmo em forma de sono da consciência para as realidades transcendentes, desapegando-se das constrições que impedem a marcha, escravizando o si nas paixões remanescentes, adormecidas por sua vez no inconsciente profundo, que prossegue enviando mensagens pessimistas e perturbadoras. Conscientizar-se do que é e do que necessita fazer, de como conseguir o êxito, constitui para o ser chamamento urgente, como contribuição valiosa para o empenho na inadiável tarefa da revolução íntima transformadora. Então, todos nós aqui já ouvimos, né, dentro da doutrina espírita, falar da necessidade da reforma íntima, e essa reforma só acontece quando nós estamos despertando, conhecendo a nossa essência, percebendo em nós aquilo que já não condiz com a realidade espiritual, com a vida espiritual e moral que nós desejamos e almejamos, não é? Enquanto a gente permanece dormindo, como a Joana nos diz, vamos sendo conduzidos
pelos automatismos do nosso inconsciente. E esses automatismos, como a gente vem em escala de evolução ainda muito próxima da primitividade, né, trazendo ali os remanescentes das paixões e das sensações que estavam ali treinando o princípio inteligente na fase animal, muitas vezes a maioria de nós não usa a razão, a inteligência para domar essas más paixões, né, quando são exacerbadas, porque as paixões em si não são más, porque a sua origem é o princípio da lei de conservação. Mas nós, quando adquirimos inteligência, né, quando nos tornamos espíritos com E maiúsculo, e que Deus nos dotou de consciência, não é? E de inteligência, de raciocínio contínuo, era para que essa inteligência, ao se desenvolver, através da nossa vontade, direcionasse esse corcel, esse cavalo que é a nossa paixão, que é aquilo que nos move, porque nós precisamos ter esse móvel que nos faz desejar, almejar. E se essa vontade nos direcionasse para o objetivo da nossa vida de espírito imortal, os nossos desejos, as nossos projetos estariam direcionados para a nossa evolução moral e espiritual. Mas como nós ainda estamos em consciência de sono, a maioria de nós, essa busca, ela não existe como um projeto de vida. E muitas vezes a maioria de nós só desperta, entre aspas, lentamente, no momento em que estamos numa fase mais provecta da vida, quando já tivemos um excesso de conquistas materiais, de tantas coisas que nos colocam um vazio na alma, porque todas as conquistas, tudo que se busque na matéria, com muito ardor, com muita paixão, e que exacerbe as nossas necessidades materiais, não nos trazem a verdadeira felicidade e a verdadeira paz do coração. Então, nós vamos nos deparando com uma vida vazia, vazia de sentido, vazia de propósito, porque todos os nossos propósitos foram colocados na vida da matéria, não é? E agora vamos entrar aqui no texto que o Emmanuel traz para a gente. Ele nos diz assim: grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo. Adventícios são estrangeiros, são estranhos, são aqueles que chegam intempestivamente, né? Então, por isso que ele fala, adventícios ou não, aqueles que não são, vamos traduzindo assim, afeitos aos círculos do cristianismo, né? Que ele chama de adventícios. Acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que se necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Então, vejamos, né? Tudo que a Joana nos trouxe, que a gente já explicou um tanto, já nos traz uma explicação aqui para esses dois primeiros parágrafos, não é? Porque são aqueles que se detêm na letra, não é? E como o próprio apóstolo Paulo dizia, né, que a letra mata e o espírito vivifica, é que
essas discussões teológicas de que se Jesus disse ou não disse isso, como que Jesus falou isso ou aquilo, todas essas questões, elas não são a essência do Evangelho. Então, por se prenderem a tudo isso, e muitas vezes até a gente vê questionamentos desses que se dizem, vamos dizer, não cristãos, né? É de que se Jesus realmente existiu, se isso não foram histórias que foram trazidas. Então, vejam que essa dificuldade de entender, de olhar para o texto do Evangelho e extrair dali o elemento principal, que é o ensino, o alimento para o espírito, e eles se prendem nessas questões literárias. A gente tem que entender que Jesus não escreveu uma linha, tudo foi escrito dos evangelhos, não é, pelos evangelistas. Porém, o que foi escrito pelos evangelistas foi traduzido por várias pessoas, foi copiado por várias pessoas, e isso também faz parte dessa proposta para que o evangelho de Jesus chegasse a todos nós. Porque imagina se existisse somente uma única via original do evangelho que fosse escrita por Jesus. Quantas guerras teriam acontecido? Quantas vezes nós teríamos brigados por esses pergaminhos, esquecendo da essência que é o que o mestre nos ensinou com a sua própria vivência? Porque Jesus, como um espírito puro, o Cristo planetário, Jesus, ele vivenciou o evangelho. Era um espírito, é um espírito que nos mostrou que é ser um espírito totalmente desperto. É um espírito que dizia que o filho do homem não tem uma pedra onde ele pudesse assentar a cabeça para dormir, dizendo que nada daqui na matéria era uma posse real, é tudo temporário. Falou-nos e exemplificou-nos sobre o perdão. Falou-nos que Deus é um Pai amoroso, que Deus é bom. Conviveu com todos nós sem julgar as nossas defecções morais. Quando Pedro estava a ponto de negá-lo, antes disso, ele, de forma serena, tranquila, alertou ao companheiro desavisado. E Pedro, mesmo convivendo com Jesus, ainda naquela consciência de sono, agiu conforme a sua, vamos dizer, o seu inconsciente, o sentimento, a sensação que estava ali dominou. Ele foi dominado pela sensação do medo, ao invés de usar a razão, né? De usar o discernimento para comandar as suas ações e as suas palavras, assim como nós. Então, Pedro, tomado pela sensação do medo, negou o companheiro amigo, que inclusive já havia avisado para ele que isso era possível de acontecer. E, simbolicamente, o que é o despertamento de Pedro? É o canto da ave, que seria aquilo que tocou no seu inconsciente mais profundo, onde estão ali as leis divinas, onde também está ali, né, toda essa forma dele agir, que ele agiu pela forma que sempre agia, no automatismo. Reagiu pelo medo e não usou o discernimento e a razão para tomar uma atitude coerente com ser companheiro, ser discípulo do Mestre amado. Não é que ele não amasse Jesus, assim também como Judas, quando o traiu. Tudo isso mostra que nós continuamos adormecidos, mesmo quando estamos juntos do Cristo. Então,
Quando Paulo nos diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá, é a gente buscar o Cristo, trazendo ele para a nossa vivência, de fato. Não só a gente admirá-lo, a gente falar do Evangelho sem fazer o mínimo esforço para que as nossas ações hoje, conscientes, digam respeito ao Evangelho de Jesus, esteja em uníssono com essa vibração de amor que o Cristo nos traz, não é? Então a gente vê que ali o Pedro despertou naquele momento com o canto do galo, né? E ele percebeu que ele tinha agido contrário ao que ele gostaria de fazer, mas ele foi deixado levar pela sensação, que o Leon Denis diz que a sensação é o quê? Ela é o instinto desenvolvido no animal, né? O animal começa a ter sensações, o prazer, né? A procriar. Essa é a consciência de sono, é a gente viver para esses prazeres imediatos, é comer, dormir, procriar, se divertir, né? São prazeres muito fugídios, que logo a gente necessita demais, né? Que aí por isso que Jesus falou que ele tem a água viva e que quem bebesse dessa água não sentiria mais sede, fazendo novamente aí uma alusão que as coisas na matéria, elas são fugídias, que aquilo que a gente tem a necessidade no corpo, logo que estejamos saciados, é um estado impermanente. A gente já vai ter necessidade novamente daquilo, né? Então a gente vê que a consciência do sono nos arrasta, nos dá esse arrastamento para as más paixões, para uma vida vazia, de sentido, de propósito, porque quando todos os nossos propósitos, quando todo o nosso desejo está focado naquilo que é perecível e que é fugídio, né? Que é impermanente, nós não temos serenidade, não temos paz no coração, né? Não nos preenche. Por quê? Porque nos falta a confiança, a fé no futuro, vem a instabilidade, vem o receio de perder, vem a ganância, a vaidade, a preguiça, o comodismo, né? E Joana de Ângeli nos diz que não é fácil a gente sair desse estado de consciência. É difícil porque nós estamos acomodados naturalmente, não é? A esses hábitos que nós viemos conduzindo em todas as esteiras das reencarnações sucessivas que viemos tendo. Mudar de hábito não é uma coisa simples, requer de nós força de vontade, requer de nós paciência para entender que é um processo, que não é de uma hora para outra que vai acontecer, e tolerância quando nós não conseguirmos êxito de um momento num propósito que nós tenhamos, né? O que eu quero dizer? Por exemplo, a gente percebe que é muito ciumento. Então, nós vamos tentar ser mais confiantes. E, no primeiro momento, vai ter uma ação que a gente vai conseguir se manter firme. Mais à frente, a gente vai perceber que não com aquela pessoa, mas com outra, a nossa atitude é de ciúme. Então, a gente vai ficar triste, que a gente percebe que a gente mudou o cenário, mudou a pessoa, a mesma sensação, o mesmo sentimento inferior ainda está em nós. Isso pode dar para a gente um amolentamento, uma vontade de desistir do processo, porque não é fácil. É um hábito novo que a gente precisa construir, que é de confiar. E isso vai demandar de nós, vai requerer de nós renúncia, força de vontade, não é? Então, a gente precisa trabalhar isso com paciência e resignação.
E é isso que o Emmanuel nos fala, né? Porque ele vai nos dizer aqui, na sequência, que, na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, nós, né? Sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. Então a gente vê que a doutrina espírita ela nos fala, né, metaforicamente, que nós temos duas asas para o nosso processo de evolução, né? Essas asas seriam o sentimento e a razão. Então, quando Emmanuel se refere aqui que o coração não adere, dormitando amortecido, ele está falando do sentimento, né? Que a gente está ali, muitos de nós ali vê o evangelho, escuta alguém falar sobre o evangelho, vê aqueles convites divinos para a reforma, para a gente se melhorar, para a gente perdoar, para a gente não criticar o outro, para a gente se levantar, para a gente sair da cegueira, né? Todos os convites de Jesus para a gente não ficar ansioso, para a gente ter fé em Deus, para a gente ir até Ele, que Ele vai aliviar as nossas dores. A gente vê isso e se encanta demais, né? Mas, na maioria das vezes, isso tudo parece algo muito distante, coisa só para a gente encantar, se emocionar, encher os olhos de lágrimas quando escuta uma música que nos cala fundo a alma, mas passado aquilo ali, né, o sentimento continua do mesmo jeito, ele continua inalterado, carregando em si ainda os mesmos pesos mortos que antes tinha. E muitas vezes sem a gente nem se dar conta por que a gente sente de tal modo. Então, quando ele diz isso, né, que o coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender, significa que a gente ainda está naquela fase das sensações, que, segundo Leon Denis, né, que a razão, né, no homem, né, que dorme no homem através da razão, né, deixa eu ver como é que ele fala aqui, a consciência de sono, que o psiquismo pensa no homem, ou seja, a gente não usa esse atributo do pensar, a nossa mente, o nosso psiquismo, né, não está, vamos dizer assim, acostumado a analisar, a pensar, a compreender o evangelho, porque se a gente não analisa, se a gente não compreende aquilo como uma necessidade nossa, o nosso sentimento não se modifica. Porque como é que eu mudo um hábito? Entendendo que sentimento me leva a agir daquele jeito. O que está por trás? Né? Então, é trabalhoso, não é simples a gente mudar, porque é uma proposta que vai além da forma de agir, porque quem comanda as nossas ações, né? Quando a gente não está consciente, está nessa consciência de sono, são os sentimentos carregados de paixões, carregados de sensações de prazer imediato, onde o pensar, o analisar não entra em nenhuma situação. Porque se a gente pensasse antes de agir, a gente ia pensar e depois? Eu vou tomar essa atitude agora, eu vou falar o que eu quero, eu vou agir assim, eu vou ficar aqui deitado, eu não vou trabalhar hoje, eu vou inventar uma mentirinha que eu estou doente. Mas se a gente pensasse, e depois? Qual a consequência dessa minha ação, dessa minha forma
de me portar no mundo. Se a gente pensasse como espírito imortal, a gente ia compreender que o efeito dessa ação, dessa mentirinha, ele vai trazer para a gente muitas dores, porque a gente é responsável pelas nossas ações, não é? A cada ação existe uma reação, né? É a lei de causa e efeito. Ela vai trazer um efeito para a nossa vida. Se tudo que eu agi, que eu falei, não está de acordo com as leis divinas, enganar alguém vai me colocar numa condição de reajuste perante a consciência cósmica, a qual eu não estou conectada, porque eu não estou tentando pensar no propósito da minha vida e no que eu tenho que fazer. Se a gente pensasse assim, a gente não agiria dessa forma, né? Se a gente colocasse a nossa capacidade de raciocinar, de pensar antes da gente agir, os nossos sentimentos eles iriam pouco a pouco aderindo ao bem, porque eu vou me esforçando para agir melhor. Então, se hoje eu já penso em enganar, porque o meu sentimento é da preguiça, cada vez que eu me forçar a não fazer isso, a me levantar e ir fazer o que eu tenho que fazer, trabalhar, sem usar do subterfúgio da mentira, eu vou domando essa minha má paixão, essa preguiça, e daqui a pouco o meu sentimento vai estar renovado, porque eu vou gerar um hábito novo que é agir com responsabilidade. Se eu marco um compromisso com alguém e eu não cumpro esse compromisso, eu chego atrasado, eu não estou nem aí se o outro vai estar me esperando lá, eu marco uma hora que eu sei que eu já não vou cumprir, eu estou dando vazão a essa minha forma de agir no mundo, levando prejuízo para o outro, porque o tempo que o outro perdeu e desperdiçou ali a minha espera, eu não consigo restituir a ele, não tem como. Então, eu vou estar carreando para a minha jornada, para a minha caminhada, situações desnecessárias, porque ainda estou na consciência de sono que não me permite ver a responsabilidade que eu tenho perante a vida, perante a lei de Deus, perante o meu próximo e perante a mim mesmo. Então, a gente não é de fora para dentro que vai vir esse despertamento. Nós temos as ferramentas, nós temos os convites divinos, como Emmanuel nos diz, mas esse despertamento é individual, é próprio de cada ser humano. Esse processo de evolução começa em nós, como a doutrina espírita nos fala, reforma íntima, é dentro, não é fora. As nossas ações fora vão se melhorar a partir do momento que eu me conheço, que o meu propósito de vida vai se alinhando ao propósito do Criador. Então, quando eu vou me alinhando aos projetos que nosso Pai tem para nós, eu vou me ajustando, então eu vou me reformando interiormente. Eu vou passando a conduzir minha vida pensando em mim como um espírito imortal, não me deixando mais ser conduzido de forma inconsciente pelos eus que me habitam, pelas vivências que eu já tive, pelos hábitos que eu venho cultivando, né? Emmanuel continua dizendo para a gente aqui: a criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem
na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Olha só, gente, esses dois últimos parágrafos, né? Quando ele nos diz que é indispensável autoexaminar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho, é aquilo que o Santo Agostinho, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, nos convida, não é? Ele nos convida a fazer esse autoexame. Ele fala que ele fazia toda noite, passava o dia em revista, ele analisava se tudo que ele fez, que ele falou ou que ele deixou de fazer, né? Se em alguma coisa alguém tinha algo contra ele, se ele ofendeu alguém, se tudo que ele fez está de acordo com as leis divinas, né? Então, fazendo esse autoexame, não para a gente ficar nos punindo, mas para a gente nos conhecer, para a gente entender, olha, hoje eu não agi bem. E não parar, não paralisar, como ele fala aqui, né? Para não ficar como esses sonâmbulos, paralisados, semi-mortos, enceguecidos. A gente precisa se conhecer. É um trabalho de alto amor, né? Porque qual é a lei de Deus que Jesus resumiu, né, em 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não fizer esse trabalho de alto amor, se eu não buscar me melhorar, ter esse projeto de vida, sabendo qual a finalidade a que me destina essa encarnação, que é a melhor oportunidade que a gente está tendo na nossa caminhada hoje, nessa fase de transição da humanidade para a regeneração, esse é o nosso propósito, é nos regenerarmos. Regenerar significa o quê? Tornar, né, são aquilo que está degenerado. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer primeiro em nós. Se a gente não fizer primeiro em nós, não adianta a gente querer corrigir o outro, querer que o outro se modifique, que o outro seja bom para que eu fique em paz, querer que o outro seja calmo para que eu fique tranquila, porque a nossa paz, a nossa serenidade, ela não pode vir de fora, ela tem que vir de dentro, porque senão, como o Emmanuel fala aqui, as sacudidas, né, das correntes da vida, porque tudo na nossa vida é impermanente, vai nos tomar de roldão e a gente vai ser levado pelas circunstâncias, muitas vezes dentro desse adormecimento, sofrendo enormemente, não é? Dores profundas na alma para que a gente possa ser sacudido e possa querer despertar. Muitos de nós vivem fugas, né? Fugas para compras, fugas nas redes sociais, fugas de viagens, fugas em sexo desregrados, na drogadição, no alcoolismo, não é? Fuga mesmo no isolamento, se achando não querer estar em contato com o mundo. Então, a gente vai se escondendo sem querer olhar para a gente mesmo. Então, a gente precisa ter muito cuidado e buscar o Cristo para que ele nos esclareça. Olha que coisa interessante também, quando a gente deseja essa mudança em nós, né, aquela multidão que vive em nós vai fazer um levante, vai querer se amolentar e deixar as coisas como estão, porque exige muita renúncia, exige esforço e persistência para a gente mudar algo em nós. A gente lembra agora aqui, para a gente finalizar, daquela história do cego, né? Do cego Bartimeu. Ele tinha uma capa que dava a ele
o direito de ser pedinte. Era uma capa que Roma dava àqueles que poderiam pedir nas vias públicas. Então, o cego Bartimeu, ele, quando ouviu Jesus passar, ele começou a gritar bem alto de onde ele estava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E o que aconteceu? A multidão no entorno dele gritava, mandando ele se calar, não é? Então, quando você quer se levantar do meio da multidão, do meio daquele comum, há essa multidão que grita, querendo calar a sua voz, querendo fazer você continuar na posição que você está. As coisas do mundo, as criaturas à nossa volta, muitas vezes não vai entender esse processo de despertamento, porque querem continuar na consciência de sono. Mas o que o cego fez? Ele gritou mais alto. Ele tinha nele a certeza de que ele queria que Jesus o esclarecesse e o guiasse nessa jornada, porque Jesus é o nosso guia e o nosso mestre. Nós não estamos sozinhos nesse processo. Então ele gritou mais alto. E Jesus falou para ele: vinde até mim. Ele se levantou, a certeza que ele tinha de querer a cura, de querer ver, era tão grande, né? E aí a gente vê essa metáfora, que ele soltou a capa para trás, a confiança que ele tinha em Jesus. Porque quem pegou aquela capa dele poderia pedir na via pública, ele já não poderia mais pedir. Já era um caminho que não tinha mais volta, não tinha mais como ele se sustentar na posição que estava. E assim também é conosco. Quando nós decidimos nos levantar, despertar, sair do leito, né, em que dormimos, desse marasmo, semi-mortos, e nós não conseguimos mais voltar, já não queremos mais aquela posição. Então, quando a gente quer isso com vontade, a gente tem que soltar essa capa, né, que nos prende nessa situação de semi-mortos. E foi o que ele fez, e seguiu em direção a Jesus. E chegando lá, não foi tão simples. Jesus ainda perguntou para ele: que queres? Movendo dentro dele o desejo de dizer o que ele quer para si. E ele disse: Senhor, que eu veja. Olha, uma pessoa que viveu a vida toda como um cego, não tinha uma profissão. Então, como que ele viveria dali para frente? Não poderia mais pedir, contar com auxílio público. Então, é uma decisão de seguir em frente, de sair da posição em que estamos adormecidos ou cegos, não é? E essa decisão exige da gente uma coisa muito importante, mas que a gente pode pedir a Jesus todos os dias, que é coragem. Coragem para a gente despertar, para a gente ver. A gente pode pedir a Jesus: Senhor, que eu veja o que eu já posso curar em mim, o que eu já posso melhorar em mim. Jesus é paciente, ele é amoroso. Nada nos vai ser dado que a gente não tenha condição de encarar, de perceber. Então é necessário que a gente peça, e com muito amor ele vai nos guiar. Então, meus amigos, é isso que nós temos para a nossa reflexão de hoje. Eu espero que cada um de nós possa fazer esse autoexame, como Santo Agostinho nos diz, e a gente possa despertar. É necessário despertar. Então, vamos fazer a nossa prece para agradecer. Agradecendo a Jesus, aos amigos benfeitores que aqui conosco estiveram, nos inspirando, trazendo para nós esse entendimento. E te rogamos, Senhor, muita luz, muita coragem e bom ânimo para não desistirmos em nosso processo de despertar. Que possamos, Jesus, sob o teu amparo e a tua direção, usarmos a nossa razão, o discernimento para a construção da sabedoria e do sentimento elevado em nossos corações. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Tchau, meus queridos, e até a próxima.